Olá, eu sou a Fernanda Calvo, especialista em nutrição funcional, mestre e pesquisadora em longevidade saudável. E essa é a série A Abordagem Moderna e Geral do Envelhecimento Saudável. Essa série foi feita para os profissionais da saúde e tem o objetivo de apresentar os fundamentos e tendências do envelhecimento saudável. Nessas aulas, eu vou passar os principais aprendizados que eu tive ao pesquisar o tema nos meus últimos 5 anos. Com isso, você terá mais conhecimento no seu dia a dia para adotar esses conceitos e práticas em busca da saúde e bem-estar do seu paciente. Na aula anterior, você viu sobre transição demográfica no Brasil e no mundo, por que a expectativa de vida está aumentando, o gap entre Health Span e Lifespan, oportunidades e desafios e o que você ganha ao estudar esse assunto tão em crescimento. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu aconselho a assistir porque elas são muito importantes para que você consiga entender as próximas aulas. Nesta segunda aula, falarei sobre o que é o envelhecimento e os pilares para a saúde e longevidade. Você verá pesquisas sobre envelhecimento. Eu vou expandir mais as teorias clássicas e induzir vocês com um olhar mais para o futuro. Falarei sobre as definições do envelhecimento. Além disso, falarei sobre saúde e envelhecimento saudável, hallmarkers do envelhecimento e os hallmarkers da saúde. Bom, então vamos começar falando sobre as pesquisas do envelhecimento. Tem essa linha do tempo aqui que vocês estão vendo. Obviamente eu não vou falar todas elas, mas é muito importante vocês começarem a conhecer mais sobre algumas teorias em relação ao envelhecimento. Assim vocês conseguem criar mais raciocínio em cima de certas definições, de certos conceitos que eu vou falar sobre o envelhecimento. E assim vocês também vão conseguir ter um pouco mais de raciocínio em cima do tema, tá? Esse artigo, eu dei uma adaptaçãozinha porque eu quis acrescentar um pouquinho mais sobre algumas pesquisas, principalmente essas teorias que são extremamente importantes do processo de envelhecimento. Para vocês terem uma noção, existem mais de 300 teorias sobre o envelhecimento. E todas elas querem responder a mesma pergunta, que é o que é o envelhecimento e qual a sua causa. Bom, eu vou começar falando então lá em 1952 sobre a teoria da acumulação de mutações de Medway. Medway postulou que, ao longo da evolução, a geração constante de mutações deletérias só são expressas a partir de uma certa idade, ou seja, existe uma força de seleção natural que declina com a idade cronológica por causa então desses riscos ambientais que são inevitáveis. E logo após, em 1957, foi proposto uma outra teoria que foi baseada nessa teoria de Medway, que é a teoria de Williams, que se chama pleiotropia antagônica. Essa teoria, ela mostra que os benefícios da proteção contra a infecção no início da vida podem apresentar problemas de danos acumulados no final da vida. Isso, por exemplo, em relação ao sistema imune. Ou seja, o que pode ser benéfico no início da vida pode ter efeitos negativos para o envelhecimento. Um outro exemplo disso, sem ser em relação ao sistema imune, é em relação aos níveis de testosterona. Então, por exemplo, a gente sabe que testosterona é excelente para a fase reprodutiva, para o aumento de massa muscular, para a função física. Entretanto, o excesso de testosterona ela pode gerar efeitos maléficos no final da vida, como, por exemplo, o aumento de risco de câncer de próstata em homens. Após essa teoria, em 1961, surgiu então a teoria de Hayflick, o limite de Hayflick. E o que Hayflick mostrou? Que existe um limite de replicação, denominado senescência replicativa, devido ao excesso de proliferação, devido ao excesso de replicação. Ou seja, a célula ela entra numa parada do ciclo celular. Isso é uma das causas do envelhecimento. Após essa teoria, em 1969, foi descoberto então por Walford, baseado então no limite de Hayflick, a imunossenescência, que mostra o envelhecimento do sistema imune, que é também uma das causas do envelhecimento. Então eu vou pular um pouquinho aqui, eu vou falar então na década de 90. Na década de 90, começou então mais estudos envolvendo os idosos e centenários saudáveis. Esses estudos utilizaram um protocolo que se chama protocolo Senior, que ele é extremamente restrito em relação à saúde desses indivíduos. E com esses estudos,
Descobriu-se, então, por Claudio Franceschi e os pesquisadores, a teoria do inflammaging. O inflammaging eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, a partir desse momento, o que aconteceu? Houve um reconhecimento da natureza multifatorial do envelhecimento. Então, o envelhecimento ele tem diversas causas. Bom, e em relação ao futuro? O futuro, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nas terapias de envelhecimento personalizadas. E isso é muito importante porque a gente precisa trabalhar a individualidade e a gente vai perceber isso também nas próximas aulas, a importância da gente entender a individualidade do envelhecimento. Associado a isso, o futuro também é bastante promissor em relação aos biomarcadores do envelhecimento saudável e que, por sinal, atualmente eu sou coordenadora de um tópico de pesquisa sobre esse tema. É uma coleção de artigos da revista Frontiers in Aging. Então, vamos entender o que é o envelhecimento, né? Será que ele é prejudicial? Será que ele é uma doença? Será que ele é curável? Por que existe? É inevitável? É universal? O envelhecimento ele tem diversas definições, né? Vocês vão perceber que nos artigos científicos, né, nos artigos que vocês forem lendo, os autores eles definem o envelhecimento de diversas maneiras. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas existem outros diversos exemplos, tá? Então, por exemplo, o envelhecimento ele pode ser considerado como um aumento da mortalidade ou diminuição da taxa reprodutiva com a idade. Também pode ser considerado como um processo universal e multissistêmico e deve ser considerado uma doença. Agora, outros autores falam que o envelhecimento ele não é uma doença, que ele não deve ser considerado como uma doença. Ele é o principal fator de risco para a ocorrência das doenças crônicas e está relacionado com a deterioração progressiva das funções do organismo. Um outro exemplo é que o envelhecimento ele pode afetar tecidos e órgãos de maneiras diferentes, considerando também uma adaptação em função dos desafios crônicos e do tempo. E o que eu mais gosto, que eu acho que é uma definição um pouco mais ampla, né, assim, consegue definir um pouquinho melhor o envelhecimento, é que o envelhecimento está relacionado com o declínio da capacidade homeostática do organismo, sem, contudo, causar perda da independência e autonomia do indivíduo. E isso depende de fatores hereditários, ambientais, hábitos de vida e os fatores estocásticos, como eu também tinha falado isso na primeira aula. Bom, então o processo de envelhecimento ele tem múltiplas definições. Isso vai depender, então, da perspectiva a partir da qual ele é considerado. Bom, então vamos falar sobre saúde e envelhecimento saudável. O indivíduo não ter uma doença diagnosticada não quer dizer que ele esteja saudável. Então, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doenças ou enfermidades. Entretanto, um estado de completo bem-estar físico, mental e social não esclarece o que significa bem-estar em termos claros. E baseado nesse conceito, saúde é um estado idealizado e inatingível para a grande maioria da população, de acordo com esse conceito da Organização Mundial de Saúde. E assim, esse conceito então foi reformulado. E saúde é ter um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, ou seja, função física e cognitiva, que possibilita o bem-estar na idade avançada. E uma definição para o envelhecimento saudável é ter independência nas atividades de vida diária, na qual o indivíduo ele tem autonomia, ou seja, capacidade de realizar as ações por meios próprios e independência, que envolve então a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Então, assim, o envelhecimento saudável ele tem alguns pilares. Então, eu sempre gosto de falar que o envelhecimento saudável ele está envolvido com menor probabilidade de doença. Então, a gente sabe que ter uma doença por si só, ela também não quer dizer que a pessoa não tem um envelhecimento bem-sucedido, porque a gente sabe que tem certas pessoas que lidam bem com a doença. Mas claro que quanto mais doenças, maior a probabilidade de um envelhecimento pior. Um outro pilar que eu também gosto de mencionar muito é o engajamento social ativo com a vida. Então, a gente precisa realmente ter esse contato mais social junto com crenças. Então, a gente ser sempre mais positivo também é muito importante.
E um terceiro pilar é sobre a preservação da funcionalidade global, que eu acabei de falar sobre o conceito, né? Sobre o conceito de envelhecimento saudável. Então, preservação da funcionalidade global, a autonomia, que envolve a cognição, humor e comportamento, e a sua independência, que envolve a mobilidade e a comunicação. Isso tudo, então, faz com que aquele indivíduo ele tenha uma alta capacidade funcional, tanto física quanto cognitiva. A cognição é extremamente importante. Então, bom, até agora eu falei sobre as pesquisas sobre o envelhecimento, né? Eu expandi um pouco as teorias clássicas e coloquei vocês aí um pouco mais do olhar sobre o futuro. Defini, né? Mostrei alguns conceitos sobre o envelhecimento, falei sobre a saúde e o envelhecimento saudável, também sobre os conceitos, e falta falar então dos hallmarkers do envelhecimento e os hallmarkers da saúde. Então vamos para o hallmarker do envelhecimento. Em 2013, pesquisadores descreveram o envelhecimento como resultado de 9 causas, denominadas marcas ou pilares relacionados ao envelhecimento. Como vocês conseguem ver, tem essas 9 marcas aqui. Obviamente não vou entrar em detalhe em todas elas. Nessas aulas a gente precisa de outros tópicos para que a gente consiga falar um pouquinho de cada uma, tá? Mas o que eu quero passar aqui? Eu quero passar a seguinte mensagem: com essas marcas é possível, de alguma forma, a gente entender o envelhecimento como um processo plástico, ou seja, a gente consegue malear, ele é modelado, né? E os hallmarks também são bastante importantes, pois nos ajudam a perceber o que acontece em vários compartimentos do nosso organismo. É como se a gente pegasse e destrincharmos todo esse processo do envelhecimento. Isso é muito importante também para a gente pesquisar, né, sobre o envelhecimento. Entretanto, nenhum mecanismo é totalmente informativo fora do contexto do organismo. Então, mais uma vez, a importância da gente entender o envelhecimento como um processo dinâmico. Não tem como a gente interpretar esses hallmarkers como se fosse um catálogo, né? Que a gente pegava lá, olhava certos caminhos e pensava que vou mexer nesse caminho específico e aquele indivíduo ele vai ter uma longevidade saudável. A gente sabe que não funciona desse jeito, porque tudo vão se interagindo. E após uma década, os mesmos autores publicaram recentemente, agora em janeiro de 2023, confirmando as 9 marcas e ampliaram a importância de todas elas. Ou seja, eles perceberam que o campo era muito maior. E aí eles adicionaram 3 marcas, que são a macrofagia deficiente, a inflamação crônica e a disbiose. Ou seja, né, eles expandiram esse universo aí de todas as causas do envelhecimento. E um outro ponto importante é que essas marcas, elas são bastante atraentes para as indústrias e investidores anti-aging. Não podemos esquecer que o envelhecimento é um processo dinâmico e não podemos falar de envelhecimento saudável baseando apenas em uma marca. Então vamos falar sobre os hallmarkers da saúde. Os mesmos autores dos hallmarkers do envelhecimento, eles postularam a existência das marcas de saúde. E essas são 8 marcas. Como vocês também podem ver através dessa figura, né, existem 8 marcas relacionadas com a saúde. E elas são compiladas em 3 grupos: compartimentalização espacial, manutenção da homeostase e respostas adequadas ao estresse. Então, em resumo, esses autores, eles mostram que o processo de saúde, né, o processo do envelhecimento saudável, ele é altamente regulado da manutenção e o reparo. Bom, então assim a gente já começa a entender, né, que para melhorarmos a saúde, né, para buscarmos a saúde dos nossos pacientes, a gente precisa ter uma visão holística, baseada na ciência e de longo prazo. Bom, então recapitulando o que vimos nessa aula, né, eu expandi um pouquinho algumas teorias mais clássicas e induzi vocês a olhar para o futuro, principalmente pensando na individualidade do paciente de vocês. Eu defini, eu expliquei alguns conceitos em relação ao envelhecimento, mostrei também a definição, né, de saúde e de envelhecimento saudável, os hallmarkers do envelhecimento e os hallmarkers da saúde. E na próxima aula eu vou falar de 2 assuntos bastante interessantes que são aí, super falados na mídia, enfim, que é a imunologia do envelhecimento, a imunossenescência,
o Inflamade, que por sinal são as duas teorias que eu também acabei de mencionar na linha do tempo, que eu mostrei para vocês no início dessa nossa aula, e a inflamação de baixo grau, né? Será que essa inflamação ela é apenas prejudicial? A gente vai ver esse paradoxo com os centenários e a importância da nutrição na modulação do Inflamade. Como eu sou nutricionista, eu não poderia deixar de falar também um pouquinho sobre a parte da nutrição para vocês. Então, isso vai ser falado na próxima aula.